E eu achei muito interessante a parada de ser em casal. Eu não só tem um podcast que eu conheço que é em casal e vocês também fazem em casal. Eu acho isso muito interessante, muito abençoador, né? É verdade. Porque tem coisas que a gente fala sem falar. A nossa Não. sociedade, ele é carente de exemplos. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Parabéns. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho nada para passar para vocês. Tudo que vocês fazem, que vocês me falaram, vocês acabaram com o meu trabalho. Parabéns. Então, assim, continuem. Assumam hoje que vocês são o maior podcast de cartório do Brasil por tão pouco tempo. Tem 4 meses, né? Vai fazer 5 meses agora, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que isso tudo é direcionamento de Deus. Se não fosse, eu não estava aqui. Ela falou assim, eu creio muito nisso. Eu estava lendo isso aqui agora, ele levantou e me mostrou a Bíblia. Que legal, glória a Deus. Mas é porque o número 40 na Bíblia está muito ligado à transição. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto até conseguir entrar em Canaã. A vida de Moisés, que era o líder do povo, é dividida em 3 ciclos de 40 anos. Porque assim, a gente não está aqui para defender um lado. A gente está aqui para mostrar um lado. Para unir. E aí, quando a pessoa fala de uma forma negativa, eu respondo, não, a gente respeita todas as opiniões. É um canal aberto para você vir e falar o que você pensa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast tem a missão de desmistificar o cartório. Fazer do cartório um lugar mais simpático, né? E é isso que a gente tem feito. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E para você que sabe muito de cartório, tabelião, escrevente, aproveitando o Natal, que tal dar um presente para os seus funcionários? E a Docma é um excelente presente, não é isso? Excelente presente. E o que a Docma faz, Ana? Com a Docma, você consegue dar um atendimento personalizado para o seu cliente, integrar toda uma equipe e ficar muito mais fácil a comunicação. Isso, e com a lei da LGPD é muito importante. A Docma traz segurança para o seu cliente, não é isso? E essa transferência de documentação não fica tão exposta. Verdade. E ela é muito fácil de você trabalhar e o cliente também acessar todas as facilidades que ela traz. E continuando, já que a gente está aí na véspera do Natal, um grande presente também para você dar para o seu marido, para o seu filho, para o seu namorado. Para os seus funcionários no cartório. Para os seus funcionários, eu gostaria de ganhar um presente desse. A Adis Dive tem vários modelos de relógio. O que eu estou usando aqui é o Valor Sylvian Blue. É um modelo em aço inox com 40 milímetros. Ele é à prova d'água. E sim, eles têm relógios com quase 1.000 metros de profundidade ali que você pode usar para dar de presente para o seu cliente também. Entra no site, você pode usar o cupom Casal Notarial 10 e eu também gostaria de ganhar um presente desse. Se você quiser, entra lá no site e me dá um presente desse também. Tá bom, fica a dica. Continuando, não podemos deixar de terminar, né, essa sessão de propagandas aqui com o nosso primeiro patrocinador, aquele que acreditou no nosso trabalho quando a gente estava começando. A BPWL, ela é uma construtora e incorporadora que está desde 2006 no mercado e eles não fazem só imóvel, não é isso? Eu costumo falar que eles não constroem apartamentos, eles realizam um sonho. O atendimento deles é totalmente diferenciado do início até a entrega do imóvel. Aproveita que agora vai ter recesso de Natal, mas antes vai lá, dá uma olhadinha, entra no site da BPWL, tem lançamento novo e é isso. Um abraço para o Joaquim, para toda a equipe, um Feliz Natal e que ano que vem a gente continue junto nessa parceria firme e forte. E para você, querido, que trabalha em cartório e pensa no pessoal que tem que ter fé, somos nós, porque é problema todo dia. Trouxe aqui um amigo querido, pastor Bruno Fernandes. Além disso, né, de ser um amigo querido, esse livro dele, eu acho que pode ajudar muito você. Pensa no povo, pastor, que tem depressão, ansiedade, problema. E a gente fez esse podcast aqui para poder aproximar as pessoas.
do cartório e acabar. Tem preconceito contra crente, não tem? Tem. Imagina um crente que trabalha no cartório. Por favor, se apresente. Obrigado por ter vindo. A gente queria agradecer a sua presença e a gente tem eu sempre esqueço disso. Tem uma lembrança. Presente da nossa patrocinadora Do BPW. Que legal. Uma lembrança nossa também. Nossa pra Que você. legal, muito obrigado. Poxa, que legal. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, ok? Me perdoe os contratempos. Imagina, acontece. Mas... Véspera de Natal, né? Véspera... A gente sabe como é que é. Tá chegando. Já é Natal praticamente, o ano voou. Então, me desculpem os contratempos, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado. A gente teve poucas ocasiões juntas, mas tem gente que a gente não precisa de muitas ocasiões juntas para identificar. É verdade. Parece que tem uma identificação que acontece que é natural. Então, foi muito isso que eu... E eu tô esperando vocês uma visita lá na igreja. Hoje, verdade. Inclusive, eu vou pregar lá à noite. Né? Então, tô esperando, vocês já tem um tempo lá. Pois parece que o negócio... Assim, Deus... Tudo tem seu tempo. Tudo tem o tempo de Deus. Eu já estive lá algumas vezes, sozinho, né? Mas eu tô... Então para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria poder participar desse podcast. Eu acompanho vocês lá no TikTok, no Instagram. E eu achei muito interessante a parada de ser em casal. Que eu não só tem um podcast que eu conheço que é em casal e vocês também fazem em casal. Eu acho isso muito interessante, muito abençoador, né? É verdade. Porque tem coisas que a gente fala sem falar. A nossa sociedade é carente de exemplos. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então só o fato de vocês se posicionarem em casal, em família, para gravar um podcast, isso já é um exemplo para uma sociedade que aí está com as famílias cada vez mais fragmentadas, divididas, casamentos que, infelizmente, antigamente duravam muito mais. Hoje em dia o pessoal está casando e descasando, fazendo uso dos cartórios, inclusive, para isso. Ficou muito rápido. Ficou muito rápido a eficiência. Então, ver vocês em casal assim, isso foi de verdade a primeira coisa que me chamou a atenção nesse podcast, que fez eu seguir. E que para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado. Eu falei de manhã que eu ia chorar muito hoje. Né? Eu ia me emocionar. Já vou começar, então. E assim, isso que o pastor Bruno falou, eu tenho ele como um amigo e assim, quantas vezes a gente se viu? Umas 10 vezes, no máximo. No máximo. Eu tive o prazer de conhecer o Bruno, o pastor Bruno. Eu nem congrego na igreja dele, mas eu chamo ele de meu pastor. Porque em 2015, olha como é que a vida é engraçada. Nós fomos para os Estados Unidos e a minha prima foi com a gente. E ela falou assim, Fabiana, por favor, né, vamos só a gente, não vamos muita gente e tal. E aí chegou lá, ela falou assim, olha, mas eu trouxe convidei um amigo. Eu falei, caraca, tá bom, né? Era o Ezequiel e a Casey. Um casal muito querido. E ficamos amigos assim... Já trouxe o Ezequiel aqui? Bom, já fizemos o convite. Em breve ele E assim, conhecemos o Ezequiel e a Casey, que são amigos assim... ficamos amigos na mesma hora, foi aniversário do Levi. E você está sentado aqui por causa deles, né? A vida é feita de conexões e eu acredito muito nisso, sabia? É impressionante. E a afinidade é uma coisa assim que... eu não sei explicar. Tem coisas que não se explicam. Não explica. E essa coisa de ficar aqui em casal, às vezes ela fica assim, mas por que acontece? Para você entender. A Ana, para mim, é uma das mulheres mais inteligentes. Primeiro que ela casou comigo, mas no meio de cartório, não é porque ela é minha esposa, minha companheira, a gente começou... Gente, assim, hoje véspera de Natal, vou ficar com... E a minha vida sempre foi voltada para... Eu sou bacharel em música, eu trabalhei com estúdio e, assim, há 10 anos atrás, dentro de estúdio, e Deus me deu a oportunidade, olha como é que é isso,
de voltar para dentro do estúdio e trazer ela junto comigo. Então, no início, ela me levou para o mundo dela. Lá eu sou só o Robin dela. E aqui eu trouxe ela para o meu mundo. Então, assim, e tem dado certo. E, para mim, a gente estava batendo... Eu falo pra caramba, até depois você me interrompe. A gente foi fazer uma... Só para concluir. A gente foi fazer uma entrevista com uma pessoa especializada em podcast e tal. E a gente começou a fazer a live, ela começou a falar. E ela começou a ver número, ver dados, ver aquela coisa toda de internet, de métrica e tal. E a gente explicando. E eu falei assim para ela, olha, parabéns, eu não tenho mais nada, eu não tenho nada para passar para vocês. Tudo que vocês fazem, que vocês me falaram, vocês acabaram com o meu trabalho. Parabéns, então, assim, continuem, assumam hoje que vocês são o maior podcast de cartório do Brasil, com tão pouco tempo, tem 4 meses, né? Vai fazer 5 meses agora, né? Aí eu falei assim, olha, eu acho que isso tudo é direcionamento de Deus. Se não fosse, eu não estava aqui. Ela falou assim, eu creio muito nisso. Quer ver? Eu estava lendo isso aqui agora, ele levantou e me mostrou a Bíblia. Que legal, glória a Deus. Então... todo dia de manhã, quando eu acordo, eu gosto de orar antes de pegar no celular, antes de fazer qualquer coisa. E de manhã não é uma oração muito longa que eu faço, é uma oração que eu sempre repito as mesmas palavras. Eu oro a Deus falando, Senhor, me apresenta aos teus amigos. Senhor, que seja um dia de grandes oportunidades. E, Senhor, que seja um dia de livramento. Então, primeiro eu peço para Deus me apresentar aos amigos dele, porque eu sei que a vida é sobre pessoas, né? O que eu faço, eu sou pastor, é sobre pessoas. E tudo gira em torno disso que chamam hoje de network, conexão, enfim, o nome que quiserem dar. Então, eu primeiro oro a Deus pedindo, Senhor, me apresenta as pessoas que o Senhor quer me apresentar. Eu quero ser cercado de pessoas que o Senhor deseja que eu encontre, né? E a segunda coisa, Senhor, me ajuda a aproveitar as oportunidades, que Deus não é um Deus injusto. Ele não privilegia uma pessoa em relação a outra. A oportunidade vem, mas a gente precisa estar preparado. Deus vai enviar as oportunidades que eu estiver preparado para abraçá-las. E, em último lugar, eu peço a Deus por livramento, porque a gente vive numa sociedade tão complicada, violenta, de tantas questões, né? E são as orações que eu sempre faço e eu tenho visto muito elas se cumprirem. E vocês são um cumprimento dessa oração, eu tenho certeza disso. Poxa, tá aqui, desfrutar desse relacionamento, tô esperando você na igreja. Desfrutar desse relacionamento tem sido algo muito abençoador. Eu já te mandei algumas dúvidas que eu tinha com relação a cartório. Você ia fazer um casamento e aquele casamento não saiu. No final deu certo, graças a Deus. Então, assim, isso é muito bom, né? Isso é muito bom e saber que vocês estão fazendo, trilhando esse caminho aqui, muito interessante. E eu recebi um presente e eu trouxe também um presente, né? Que é o meu mais novo livro. Eu, além de pastor, eu sou professor também de teologia, eu dou aula de cristologia na Faculdade Vitória em Cristo, FVC, e Deus tem me dado a bênção de escrever alguns livros, e esse é o meu livro mais recente, é o Filho Mais Novo, que o tema é 40 dias para o próximo nível. É um livro escrito no modelo de devocional, ou seja, são 40 reflexões bíblicas, reflexões baseadas na palavra de Deus, um apontamento para um capítulo, para a pessoa ler um capítulo, e são 40, alguém já me pergunta, mas 40 dias para o próximo nível, não dá para ser 3 dias para o próximo nível? Ninguém quer passar o processo. Não dá para ser 7 dias para o próximo nível? Fala, poxa, pastor, 40 dias é muita coisa. Mas é porque o número 40 na Bíblia está muito ligado à transição. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto até conseguir entrar em Canaã. A vida de Moisés, que era o líder do povo, é dividida em 3 ciclos de 40 anos. Jesus, antes de começar o ministério, ele passou 40 dias no deserto, numa preparação, e no final foi tentado por Satanás. Então, 40 na Bíblia está ligado a uma preparação para algo novo. E essa é a proposta desses devocionais. Então, eu faço devocionais aqui sobre começar, sobre continuar, sobre concluir as coisas. Faço devocional sobre a importância da oração nas nossas vidas, nas nossas escolhas, como tomar decisões baseadas na palavra de Deus. Então, é um livro que tem uma proposta de 40 dias, se bem que também eu já tive relato de pessoa que falou, pastor, em 3 dias eu li os 40 dias. Eu falei, amém, o livro é seu, você lê como você quiser. Mas, né, foi prefaciado pelo pastor Silas Malafaia, que é o meu pastor, inclusive. Legal. E foi lançado aqui, eu lancei na Expo Cristã, que teve aqui no Rio Centro, no mês de setembro, pela editora Central Gospel. Então, esse aqui é um presente para vocês. Muito obrigado. Agradece muito para vocês aqui, ó, pessoal do cartório. Olha,
final do ano, presente de Natal. Onde que encontra olha esse só, livro? Você pode, se você colocar no Google 40 dias para o próximo nível, você vai encontrar. Tá. Mas o meio que eu recomendo é o meu perfil lá no Instagram. Eu tenho um perfil no Instagram, PR Bruno com 2 N's Fernandes. Vou deixar marcado aqui. Vai deixar marcado e vai aparecer o editor vai. Tela. Você conhece o Equipe? A equipe vai deixar em algum lugar da tela. E lá no meu Instagram tem um link lá na bio, é só você colocar lá. E tá com frete grátis aí até o Natal, se não me falha a memória. Então vale a pena colocar lá e buscar, que é bem interessante o livro, é enriquecedor. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, né? Uma das alegrias que a gente tem quando escreve o livro é saber que as pessoas estão lendo. Isso é verdade. Porque é verdade. Eu acho que a maior tristeza de alguém que escreve um livro é não ter leitores, não ter quem leia. Muito embora escrever também seja algo bem terapêutico. Quando você vai escrevendo, isso mexe com você e te ajuda em muitos aspectos. Mas a alegria de quem publica um livro é de que ele seja lido. Então eu tenho ouvido tantos testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, e até gente que não é da igreja. Né? Tem gente que não é cristão, pois é. Né? Declarado, que não faz parte de igreja nenhuma. Uma das coisas interessantes é que sou eu, um pastor, e eu vim aqui como pastor e estou aqui num podcast sobre cartório. Olha que coisa interessante, minha gente. E olha como liga, né? Porque pensa num povo que precisa de fé. Precisa de Deus. Todo dia, sim, precisa que Deus... Ele contou a história dele, né? Ele chegou para mim um dia e falou assim, a gente vai gravar amanhã. E eu falei, eu? Não vou gravar. E aí, a gente começou, né, enfim, gravando primeiro só os vídeos pequenos e curtos, né? E aí eu falo, eu só tô aqui porque Deus me colocou. Ele que me dá força para vir aqui enfrentar minha vergonha de gravar. Que eu fico tensa, eu passo mal, gaguejo. Mas não parece, não. Já rompeu. Eu só tô aqui porque a mão de Deus me empurra. Então, que foi um meio que eu achei de passar o que eu sei. Conhecimento. E ajudar, tentar mudar a mentalidade do pessoal, do cartório, para que a gente possa aproximar o público do cartório. O cartório não é ruim, né? Então, vamos trazer para perto, vamos tirar essa imagem. E, sim, todo dia, quando você sai para trabalhar, que você chega no cartório, você tem um probleminha lá, né, te esperando na porta para entrar de mão dada com você. De vez em quando o inimigo manda uns servos dele lá também, né? Também. Vai. É interessante essa conexão, e é uma coisa boa desse tempo, né? Tem muita gente que critica muitas coisas nesse tempo. Diz, não, tá tudo muito violento, sei que tem coisas boas e ruins com a modernização. Uma das coisas boas que está acontecendo é de que as pessoas têm uma percepção de que a vida delas não é apenas física, mas tem também uma dimensão metafísica, que eu chamo de espiritual. Ontem eu preguei uma mensagem na igreja só sobre o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual, como ele se manifesta, quem habita nele, como a gente o acessa. Então, hoje as pessoas estão com a mente mais abertas para entender que o ser humano é corpo, é alma, que seriam os sentimentos, e é espírito também. Né? E quando a gente está espiritualmente bem, fluindo, geralmente as outras áreas vão indo bem também, né? Inclusive o lado espiritual é muitas vezes a força motriz principal nessa mudança. A gente vê isso o tempo todo na igreja. A igreja que eu faço parte, né, eu pastorei uma igreja aqui no Recreio, na Avenida das Américas, 12.061, aproveito para essa propaganda, com certeza. Avisar o pessoal, e a nossa filial ali, só a nossa filial, né, a gente ajuda, né, auxilia 4 centros de recuperação distintos. E fora cestas básicas para pessoas que precisam e tudo mais. E nos centros de recuperação, né, que a gente tem trabalhos, digamos assim, evangelísticos implantados, a gente vê muito isso. Que geralmente a galera que consegue realmente libertar das drogas e viver uma nova vida é a galera que é impulsionada por esse lado espiritual. É o pessoal que tem um encontro com Deus, que tem uma experiência com Deus. Eu digo sempre que não há nada que ajude mais na sociedade do que igreja, em termos de recuperar pessoas. É verdade. É gente que chega com um casamento quebrado, gente que chega... Era o marido que agredia a mulher, bebia, e, enfim, e aí se converte, muda tudo isso. Né? Dentro das comunidades, se a gente for abrir mais esse leque, dentro das comunidades no Rio de Janeiro, a gente tem aí mais de 200 comunidades no Rio de Janeiro, e a prefeitura não entra, o poder público não entra, mas em todas elas tem igrejas. Toda igreja tem o seu departamento social,
Sim. Toda igreja tem o seu grupo de jovem. Pô, mas para que é um grupo de jovens? Se você olhar não o aspecto espiritual, mas social da coisa, você vê que um jovem no grupo de jovem, ele aprende teatro, ele aprende a tocar instrumentos, Música. ele aprende música. Se derem a oportunidade para ele, ele vai se desenvolver e vai aprender a falar em público, que é uma das coisas mais importantes hoje em dia. De modo que não há um lugar que tenha mais desenvolvimento pessoal do que nas igrejas. Com e certeza. elas alcançam, tem igrejas no asfalto, como é a minha aqui na beira da Avenida das Américas, e tem igrejas em comunidades. Sim. Então, a igreja faz um papel social muito importante, né? E de conexão com diversas outras áreas. E isso acontece também porque a Bíblia, né? Eu sou um pastor cristão evangélico e eu acredito que a Bíblia é o manual de Deus para a vida humana. Gente, eu falo né? isso o dia inteiro, A sabia? Bíblia é um manual. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia como um livro de regras religiosas. A Bíblia tem que ser lida como um manual de vida, não como um livro de regras, mas como um livro de princípios para a vida, né? O primeiro princípio deles é a salvação, que vem através de Cristo Jesus, e há outros princípios ali para prosperar, para convívio familiar, para decisões que a gente precisa tomar. Tudo está na palavra de Deus. Então, eu creio assim. E como tudo está na palavra de Deus, eu encontrei na Bíblia, né, uma referência ao que seria um cartório na Bíblia. Achei. Jeremias capítulo 32, do verso 6 ao verso 15, Deus dá uma orientação ao profeta Jeremias para ele comprar uma determinada propriedade e, naquele contexto, eles selavam a compra da propriedade num lugar que era a reunião dos anciãos. E eles tinham que pagar algo, tirar os sapatos, tinha um cerimonial envolvendo isso, e o outro pegava o sapato e aí estava efetivada a compra. Então, isso era uma espécie de cartório, né? É verdade. Era uma espécie de cartório. Sim. Então, como é importante isso para regular as relações entre as pessoas, Sim. seja comerciais, seja matrimoniais. Que legal. Né? Então, tem na Bíblia referência até sobre cartório. Então, e eu acredito também em uma coisa, né? Que eu já vi algumas vezes o Cristiano, você falando sempre, você já anunciando aqui, dizendo, olha, querendo quebrar o preconceito que o brasileiro médio tem com relação ao cartório. E sempre dizendo isso. E eu acho muito interessante esse negócio de quebrar preconceito na cabeça das pessoas. Porque como você abriu aqui, muitas vezes as pessoas têm um conceito equivocado das coisas. Tem algo pré-estabelecido na mente delas. E conforme eu fui vendo as postagens e pensando pelo outro lado, porque o que vocês apresentam aqui é um outro lado do cartório. Sim, um lado que ninguém Que vê. ninguém quer ver. É. E também a culpa é de quem trabalha no cartório, porque também ninguém quer mostrar. Exato. Então, assim, é importante isso, porque a gente acredita, né? A gente acredita em algo que está na palavra de Deus. A Bíblia diz na Epístola aos Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a relação entre seres humanos, principalmente que não se conhecem, é muito complicada. Sim. O cartório vem para tentar fazer uma ponte e fazer com que haja confiança, para que as coisas fluam. Para tentar regulamentar essa... Regulamentar isso. Então foi isso que eu aprendi no teu podcast, foi isso também que me motivou a estar aqui. Poxa, obrigado. Que legal. Nessa tarde com vocês. Poxa, muito obrigado. Eu acho, no início, né, você falou que tudo é sobre pessoas. Exato. E é sobre pessoas, né? A gente está ali trabalhando, não é só a lavratura de uma escritura, não é só um papel, uma impressão e uma assinatura. Você está ali envolvido com a relação que está sendo feita ali, seja uma compra e venda, seja um inventário, seja um divórcio. Então, não é só... Eu tenho brigado muito por isso também, para os escreventes, os funcionários. Você está ali, você está tratando com alguém, às vezes a pessoa está num momento difícil, está num momento mais delicado. Então, você tentar saber que você está tratando de uma pessoa e não de um papel. Então, isso eu acho que precisa mudar um pouco. Tem muita gente mudando, tem muita gente que a gente recebe muita mensagem, assim, criticando, falando coisas, às vezes, até um pouquinho feias, mas, assim, tem muita gente também se identificando com isso. Então, eu acho que é um movimento que
tem que mudar para quem não é assim passar a ser assim. Claro. Né? E crítica faz parte. Com certeza. Jesus foi criticado, eu sou criticado. Todo mundo que se propõe a fazer algo vai ser criticado. A única maneira de você não ser criticado é não fazendo nada, não sendo nada e não tendo nada. Né? Se você se propor a ter algo, a fazer algo, a conquistar algo, a expor algo, você vai ser criticado. Mas creio que o trabalho que vocês estão fazendo é muito bom de conscientização, né? Isso é muito importante. E eu imagino que o pessoal que trabalha no cartório também, que são pessoas também. São seres humanos. São seres humanos também. E eu creio que todo ser humano tem um espaço dentro dele. Sim. Tem um buraco dentro dele que é do tamanho de Deus. Eu creio nisso. Que só Deus pode preencher. E eu sempre falo aqui, gente, às vezes eu dou exemplos. Eu sempre, todo episódio, se pegar aí, eu sempre dou um exemplo da Bíblia, eu sempre falo. Porque assim, as pessoas acham que ler a Bíblia é vou falar um termo pejorativo, é um saco. Eu leio a Bíblia da seguinte maneira, eu aprendi a ler assim. Eu, por exemplo, estou lendo Isaías. Aí, às vezes eu leio um versículo por dia. Eu medito naquele versículo, escrevo sobre aquele versículo. E assim ensino meus filhos. Lê o capítulo da Bíblia? Ah, pai, não li. Falei, mas não precisa ler um capítulo. Lê um versículo. Um versículo. E aí eu comecei a escrever. Eu tenho 500 e poucas mensagens escritas. Que legal! Eu tenho um podcast. Eu tenho um perfil no Instagram com 515 mensagens escritas. Antigamente eu escrevia sobre aconteceu um fato. O Bruno foi lá no podcast. Aí começava a ler a Bíblia, escrevia sobre aquilo. E aí comecei a ler sobre livro. Comecei a ler livros e onde eu paro, onde Deus fala para eu parar, eu paro e escrevo. E engraçado que essa coisa de escrever, eu tenho 52 seguidores ali nesse perfil e eu replico ele no Facebook. E todo dia a mesma pessoa que está lá no Facebook, ela curte essa mensagem. Que legal. A mesma pessoa ou pessoa diferente. Então eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu vou escrever todos os dias da minha vida. Amém. Sabe por quê? Porque se eu faltar um dia naquele perfil, essa pessoa pode... Não sei. A escala de valor que a gente precisa dar para as pessoas, a rede social fez com que a gente mudasse a percepção de escala de valor de pessoas, né? Hoje em dia só é valioso se for 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas. E Jesus, ele estabelece uma escala bem interessante. Ele diz assim, ele conta a parábola do filho pródigo, que é uma das parábolas mais bonitas da Bíblia, que está lá em Lucas 15, que é um filho que mais novo, saiu de casa, pede a herança ao pai, o pai da herança, ele sai de casa, gasta tudo, e a Bíblia diz que depois que ele vê que ele tinha perdido tudo, ele cai em si e fala consigo mesmo, eu vou voltar para casa do meu pai, porque pelo menos se eu for tratado como um funcionário dele, eu vou ser mais bem tratado do que o que eu estou vivendo. E a Bíblia diz que quando ele volta, que quando ele chega próximo da casa, o pai estava em pé aguardando ele, independente daquilo que ele tinha feito de errado. E essa é uma passagem linda. E o pai sai correndo na direção do filho e abraça o filho e beija o filho e recebe-o com alegria. E o filho diz, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai chama um funcionário e diz assim, olha, coloca uma roupa nele, dá um banho nele, coloca um chinelo nele, um anel no dedo dele e mata um bezerro, aí vamos fazer um churrasco. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aí Jesus conclui essa parábola dizendo, assim há alegria diante dos anjos que estão nos céus, né? Quando um pecador, quando um filho se arrepende e volta para casa. Então, olha a escala de valor que Jesus usa ali. Uma pessoa tem muito valor. Não é 10 pessoas que produzem uma alegria no céu, é uma pessoa. E numa outra fala, Jesus diz assim, que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então, é de novo uma pessoa. Então, uma pessoa tem muito valor. Os diálogos mais profundos de Jesus, que estão no Evangelho por João, sempre que alguém me pergunta como é que eu começo a ler a Bíblia, eu falo assim, começa pelo Evangelho por João. Porque foi escrito pela pessoa mais próxima de Jesus, o discípulo mais íntimo. E ali tem diálogos de Jesus. Os diálogos mais profundos de Jesus foi com uma pessoa. O diálogo dele com Nicodemos, que ele cita o texto que a gente conhece como texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O diálogo dele com a mulher samaritana,
quando ele desmonta a percepção religiosa que ela tinha de Deus e ele implanta ali uma outra percepção que ela tem que ter de Deus, né? Quando ele vai dialogando com ela e ela diz assim, olha, os meus pais dizem que é no monte, os judeus adoram a Deus dentro do templo, e o senhor que é profeta, o que é que diz? Aí ele olha para ela e diz assim, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então não é sobre templo, monte, casa, é sobre o coração da gente. É verdade. Então, esses diálogos muito profundos que Jesus teve, só estão escritos ali no Evangelho por João, e são diálogos com uma pessoa só. Então Jesus tinha esse negócio de pregar para a multidão, mas também tinha o negócio de parar com a mulher samaritana junto ao poço. O jovem rico, né? O jovem rico. Então, assim, o jovem rico, um diálogo também poderoso. Quando o cara tinha muitas propriedades, ele diz assim, ó, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E aí o cara sai triste, e aí Jesus prossegue os ensinamentos. Então, assim, esses diálogos com uma pessoa só são muito importantes. Então, como a internet dá muita escala para a quantidade de alcance, a gente esquece que uma pessoa só tem valor. Eu já falei isso aqui, eu estava entrevistando um menino que é parceiro nosso, o Gabriel. Ele é cristão de pouco tempo. Eu falei, cara, sabe que eu não entendo? Eu sou muito novo nessa coisa de internet, né? O perfil tem 1 ano e pouco, mas o podcast começou há 4, em 4 meses a gente fez 12 mil seguidores, né? Mas o que é flopar? Você imagina, um vídeo flopou, deu 500 e poucos views. 500 e poucos views enche a igreja, 500 e poucas pessoas não já enche a igreja? Enche uma igreja. Então, essa escala realmente é cruel, porque a gente sempre mede, o nosso sarrafo está sempre querendo estar lá em cima, né? E eu acho que o nosso público, ele é um público de 10 mil pessoas, mas é engajado, sabe? Que legal. As pessoas que bom. marretam. Tem uns ali, assim, que vem para te arrebentar. Aí você lê, aí eu lembro de provérbio. A resposta branda aplaca a ira. Tá bom. Isso aí mesmo. Tá bom, mano. Cada um pensa como quiser. Não, mas o discurso muda, assim, né? O cara tá te arrebentando e você fala assim, respeitamos todas as opiniões. Que bom que você pensa assim. Mas é porque eu sei que é difícil, né? Porque assim, a gente não tá aqui para defender um lado. A gente tá aqui para mostrar um lado. Para unir. E aí, quando a pessoa fala de uma forma negativa, que eu respondo... Não, a gente respeita todas as opiniões. É um canal aberto para você vir e falar o que você pensa. Aí teve um que respondeu, olha, eu sei que é um concurso difícil, antes ele deu uma marretadinha, mas depois ele veio, não, eu sei que é um concurso difícil, eu só não concordo com essa fala, tal. Então, assim, vamos... E faz parte também a gente entender que as pessoas têm opiniões diferentes das nossas. Claro. Eu sempre digo, ó, eu tenho uma opinião, você que está do outro lado aí tem outra opinião. Mesmo divergentes, elas não nos tornam inimigos. Isso. Pode haver divergência sem haver guerra. Pois é. Sem haver insulto. Pode haver divergência com educação, né? Com paciência. Pode haver divergência e a gente pode seguir divergindo. Porque a verdade é uma só também. A gente não concorda nem com a gente mesmo em tudo. Quantas coisas que alguns anos atrás, que se você pudesse voltar atrás, não, eu faria diferente esse detalhe, o outro detalhe. A gente não concorda com o marido o tempo inteiro. Não, isso é verdade. Assim, eu já há muito tempo no Evangelho, eu não conseguia, eu tinha muito problema com palavrão. Falei, gente, a pessoa, Jesus volta, eu fico aí por causa de um... Falei, meu Deus, as crianças ficam brincando assim. Até no Maracanã eu evitava aí por causa disso. Falei, não, chega, não vou falar mais palavrão, não. E, não, decidi. Falei, não, para, eu quero arrancar isso da minha vida, assim. E essa coisa com a pessoa que está do outro lado, e isso tem ajudado a gente a manter o temperamento, a escutar o próximo, né? É quase um gabinete que a gente faz com a pessoa ali na... Verdade. Assim, e se você... Tem dia que a gente não tá bem. Você é pastor. Você está bem todo dia? Não, tem dia você que tem eu sua tô demanda, mal. não tem? Claro. Tem sua esposa, tem suas filhas, tem um problema, você parece um problema daqui, parece um problema dali, um liga, Então, assim, tem dia que a gente não tá bem. Mas se a gente for dar pedrada em todo mundo, não vai. Não, é você que não tá bem, o outro não tem nada a ver com isso. Pois é. Não, isso é o equilíbrio emocional, né? Que a gente tem que ter. Tem um texto, já que você citou Provérbios, que é bem interessante de Provérbios. Que eu não me foge agora o capítulo e o versículo, mas diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso trata sobre duas realidades ali. A primeira, vai ter um dia da angústia.
Vai. Jesus já tinha Vai falado. ter o dia da angústia. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vai ter o dia mau, vai ter o dia complicado. Agora, a questão é eu estar preparado para eu ser forte no dia mau. Para que a minha força seja grande. Então, eu preciso ter esse entendimento de que o dia mau vai vir, mas eu tenho que me preparar psicologicamente e ter paciência para entender que tem dia que é o dia que parece tudo dar errado, mas eu tenho que levantar a cabeça e continuar e entender que o meu entorno não é culpado disso muitas vezes. A gente vê às vezes na igreja a gente querendo despejar culpa em pessoas que não são culpadas de situações. É verdade. A gente, assim, né, a situação vem. Eu costumo falar assim, o fato já está aqui. O que você vai fazer com isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Exato, exato. Deus tem feito coisas assim na nossa vida, principalmente depois que isso tudo começou. Eu falava assim, Senhor, você fala com todo mundo, não fala comigo. Todo mundo fala isso, né? Como é que eu ouço a voz de Deus? Mas quando Deus começa a falar com você, assim, já tive casos de clientes que, uma cliente entrou em contato, eu comecei a fazer um processo completo para ela e tal. E aí Deus falou assim, você não vai cobrar nada dela. Eu senti aquilo assim, sabe? Vai chegar a dar um mal-estar. Eu falei, tá bom. E aí, só a parte do cartório e tal, e depois ela veio desabafar comigo. Olha, Cristiano, você é cristão? Não sei se você acredita em Deus, mas eu tô passando por uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. Eu e meu marido perdemos tudo. Meu Deus. Né? Não temos mais nada. E eu falei, caramba. Eu sou cristão, então assim, tá tudo certo entre nós. Olha que confirmação daquilo que Deus falou no seu coração. Então, Deus fala. A questão é a gente estar sensível a ouvir a voz dele. Eu tive uma experiência que foi numa proporção um pouco menor, há um tempo atrás. Eu tinha saído de casa, eu estava indo pregar numa igreja, e na época eu morava em Campo Grande ainda, e eu peguei a Avenida Brasil, quem é do Rio de Janeiro conhece, peguei a Avenida Brasil e eu ia pregar numa igreja em Madureira. Então eu iria entrar em Honório Gorgel, e aí peguei a Avenida Brasil e vim andando na Brasil, e o carro precisava abastecer, e eu entrei no posto de gasolina ali, um posto até conhecido chamado Vagão. Vagão, em Realengo. sim. Aí eu entrei no posto de gasolina e tinha uma menina lá de frentista e veio me atender. E eu falei pra ela assim, faz tempo isso, eu falei, coloca 50 pra mim. Não lembro se foi de gasolina ou etanol. Eu falei, coloca 50 pra mim e vai ser no débito. E eu tinha R$20 no bolso, em nota. Aí ela foi lá, botou a bomba no negócio da gasolina, e aí Deus falou no meu coração, pega os R$20 que tu tá no bolso e dá pra ela. Aí, cara, o primeiro conflito que me deu foi, eu vou dar R$20 pra essa menina, eu tô botando 50 de gasolina. É muito alto. Aí, segunda coisa que me veio, se essa menina achar que eu tô dando alguma coisa pra ela, porque eu sou homem, ela é mulher e tem essas questões. Hoje em Só dia... que aquilo, cara, ficou muito forte. Ficou muito forte dentro de mim, eu falei, vou perder pra Deus. A melhor coisa que tem na vida é você perder pra Deus, quando Deus te impulsiona a fazer algo e você não resiste, fala, tá bom. A melhor coisa que tem é isso. E aí quando ela veio, eu passei o cartão, eu olhei pra ela e falei assim, eu não te conheço, mas Deus tá falando no meu coração pra eu te dar os R$20 que eu tenho no bolso. Toma aqui. Quando eu dei pra ela, cara, o olho dela começou a encher de água e ela falou, acabou de abastecer um motoqueiro aqui, botou R$20, fugiu sem pagar e eu sonava aqui, eu tava orando pra Deus não deixar faltar R$20 no meu caixa. Cara, se isso não é... Não tem como Deus não existir, irmão. Não tem como. Então assim, o Cristiano, assim, Deus fala. Deus fala em diversas ocasiões, diversas situações. Deus impulsiona. Agora a gente que precisa estar atento ao ouvir Ele, precisa estar sensível à voz dEle. Então Ele fala no nosso coração, Ele fala através da palavra. Quantas vezes eu estava num momento e eu li um texto da Bíblia que era a resposta que eu precisava para aquele momento. Né? Deus fala através de situações, Deus fala através de pessoas diretamente conosco, Deus fala através de sonhos. Então, Deus está sempre falando. Agora a questão é a gente ouvir e obedecer o que Ele fala, né? Que às vezes o que Ele fala é meio nada a ver. Igual isso, do nada você não cobrar um serviço.
Igual isso vivo do nada, eu pegar 20 reais e dar pra uma menina, Falei, assim, meu não tem Deus. muito nexo. Falei, meu Deus, eu vivo disso. Né? Ainda mais quando toca no bolso, né? Não, assim, quantas pessoas, né? A Ana ainda tá mais tempo que eu em cartório. Muito mais, né? Mas, tá emocionada, filha? Ih, já me emocionei aqui mais de 50 vezes. Me deixa. Não, assim, porque a gente tenta passar isso muito para as crianças em casa, sabe? Porque não adianta nada eu estar aqui falando para um monte de gente e não estar falando para minha audiência. A nossa pequena audiência, né? Que é ali, que é o nosso fruto, que eu falo para os meus filhos. A gente fala, toda segunda-feira de manhã, a gente faz a nossa oração lá de mãos dadas. E minha filha sabe até fazer já a oração apostólica. Ela mesmo, às vezes eu esqueço, o nosso Senhor, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito, ela mesmo faz. Então, assim, a gente tenta passar isso para eles. E, gente, eu não estou falando de religião, não, tá? Porque quando a gente fala de Jesus é para mim, além de religião. A Bíblia, como o Bruno falou, é um manual, cara. Como o Thiago Brunet fala, a Bíblia é mais fresquinha do que a notícia que vai vir amanhã na internet. Se você pegar a Bíblia ali, você que é empreendedor, querido, dá uma lida no livro de Neemias. Pensa no homem empreendedor. Exato. Né? Rapaz, o homem reconstruiu uma cidade inteira. Mas ele já foi daqui para lá pensando, vou pegar isso, vou pegar um material aqui, pegar madeira, já me dá a carta, porque eu vou passar. Se não tem empreendedorismo nisso aí... Exatamente. Eu fiquei bem legal. Pensa, pessoal que, né, do judiciário, na época dos juízes. E outra coisa, a Bíblia dá muito valor à mulher, né? Dá. É impressionante, falando dos juízes. Débora, a primeira juíza. Exatamente. Depois da época dos reis. Você viu que eu estou lendo a Bíblia direitinho, né? Então, assim, a Bíblia, tem livros na Bíblia que tem o nome de mulher, né? Ruth, Esther, né? Que são livros da Bíblia. Então, e num tempo onde a mulher era totalmente legada ao segundo plano. Então, a Bíblia dá... Na verdade, Deus fez o homem e a mulher para que eles fossem um agrupamento os dois. Deus, quando faz o homem, ele percebe, lá no texto de Gênesis, diz que Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, né? E é interessante ali a narrativa bíblica, que a Bíblia diz que Deus coloca um sono em Adão, e depois que ele dorme, Deus remove uma costela e faz da costela a mulher. Isso é uma narrativa muito interessante, a gente pode alegorizar isso, para entender que a mulher não foi tirada da cabeça do homem, para não mandar no homem, não foi tirada dos pés, para não ser pisada, ela foi tirada da costela, para estar ao lado do homem, né? E para que serve a costela? Senão para proteger os órgãos mais importantes que a gente tem, que é o coração, pulmão. Então, a mulher tem esse papel de importância. Então, é um papel complementar o homem e a mulher. Quando a gente discipula ou então faz gabinete com casais lá na igreja, na maioria das vezes a gente acerta um casamento definindo o papel de cada um e o que cada um tem que fazer. A Bíblia tem parâmetros que ela estabelece e a gente vai atuando dentro desses parâmetros, aconselhando as pessoas que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. O da mulher não é mais e nem menos importante, e do homem vice-versa. Então, quando há um entendimento e um consenso de que a mulher não é um objeto, né? Quando há esse entendimento de que a mulher foi feita para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, para ambos formarem uma só carne, cara, tudo flui num casamento, tudo flui numa família. Você falou, né, que chamou a atenção a gente ser um casal. As pessoas às vezes acham, a gente vai fazer 25 anos juntos. Bastante tempo, hein? E a gente se conheceu assim, ó. Zero, sabe, aquele zero no bolso. Zero no bolso. A gente construiu a nossa vida. Que bom. Né? Isso é bonito. E a gente se juntou em um olhar. A gente E eu conheci Isabela onde? Nessa época eu estava desviado da igreja. Conheci ela na noite. Num bar. Num bar. E deu certo. Deu. Glória a Deus, tem dado. Deus é bom. Eu gosto disso, sabia? Tem muita gente aí que tá trocando de mulher e de homem. Gente. Igual quem troca de roupa, cara. Eu acho bonito gente que tá assim, 25 anos, 30 anos, 40 anos, 10 anos, 15 anos. Porque isso mostra, primeiro,
que eu tô lidando com pessoas que são pacientes. Eu, então... Porque eu tenho menos tempo que vocês. Eu casei tem 15 anos, casado, né? Eu conheço a minha esposa há mais tempo, mas casado 15 anos. Ah, não, eu ia falar, a gente também não, tem 20. Então, assim, Vai fazer 20. Então, assim, cara, você tem que... Quando eu vejo uma pessoa que vira pra mim e fala assim, eu tô há 20 anos casado, eu penso, eu tô lidando com alguém que é paciente. Eu tô lidando com alguém que sabe administrar conflitos. Eu tô lidando com alguém que sabe perdoar e sabe pedir perdão. Eu tô lidando com alguém que procura se aperfeiçoar, porque um relacionamento longevo, ele demanda isso das pessoas, a melhoria de ambas. Elas têm que ir melhorando com o tempo. Não, e as Casamento falam... é igual vinho, vai ficando melhor com o tempo. Pois é, e assim... E como a gente gosta de vinho, a gente vai ficar muito tempo casado ainda. Mas as pessoas falam assim, porque é fácil. O Cristiano é engraçado, você é organizada, então é fácil o casamento de vocês. Não é. Tem bons dias, tem dias ruins. E a gente trabalha junto ainda. A gente trabalha junto há mais de 20 anos. Vou vender curso na internet. Mas às vezes as pessoas falam assim pra mim, mas, é fácil. Não é fácil. Só que assim, primeiro, você tem que aprender a falar. Eu costumo falar o seguinte, homem, você tem que chegar assim e falar, eu quero esse livro aqui, olha, a capa, o nome. Se você deixar ele adivinhar, ou o outro adivinhar, eu tô brincando com o homem, mas o outro adivinhar o que você quer, não, você tem que chegar e falar. Exato. Olha, eu não gosto que deixe a toalha jogada em cima da cama molhado. Porque isso acaba casamento. Eu sempre esqueço, hoje mesmo eu já saí e falei, caramba, vou ter que tirar essa da cama. Ele já voltou lá, mas por quê? Você fala. Você tem que explicar pro outro, pro seu cônjuge, seu parceiro, seu companheiro, o que você quer. Seja claro também. Não fica esperando que ele adivinhe seus pensamentos. Que o outro adivinhe seu pensamento. O que você quer, o que você idealiza, para onde você quer viajar. Então façam planos juntos. Né? Assim, a coisa que eu não gosto de fazer no nosso trabalho é o divórcio. O divórcio, para mim, é pior do que o inventário. Vou falar de novo. Cristiano, como assim é pior que inventário? A pessoa morreu. Tudo bem, às vezes a pessoa chegou a hora dela. Mas o divórcio nunca chegou àquela hora ali. Ninguém casa para separar, né? E a lei diz que a gente deve fazer de tudo para que o casal se mantenha unido, né? Eu até estava brincando com uma pessoa que atendi um divórcio na sexta-feira. Eu falei, você sabe que você nunca mais vai ser solteira, né? Como assim? Não, filho, tem duas opções. Ou você fica casada, que aí você... Porque, que coisa feia, divorciada. Fica casada. Mas não dá mais. Falei, ainda pergunta, sabe? Eu pergunto. Tem um irmão lá na minha igreja que ele é corretor, inclusive ele tem um podcast bem interessante. Pô, que legal. Corretor de imóveis? Corretor de imóveis. Um dos podcasts de imóveis mais acessados no YouTube é da imobiliária dele. Eu vou conversar com ele. É o Kipson Lohan. Azusa Imóveis, o nome da empresa. E ele tem uma história que é bem interessante, que uma vez ele me contou que ele foi fazer surgiu um cliente, né? Ele trabalha com imóveis de alto padrão. Fala pra ele que depois eu quero bater um papo com ele. Nunca conversei com... Não, vou atrás de um corretor. Então, tempos. Encontrou. Né? Porque o pessoal mete o malho no corretor também, coitado. Então, assim... vai se unir. É verdade. Então, ele me contou um testemunho que eu achei bem interessante, que ele recebeu uma ligação de uma pessoa que queria fazer uma avaliação. E ele foi fazer a avaliação do imóvel e tal. A pessoa recebeu ele, era um cara, um homem. E aí ele fez a avaliação, esse imóvel vale X. Aí o cara disse pra ele assim, eu quero vender, eu tô com pressa. Eu vendo pela metade disso. Ele falou, vai vender amanhã. Aí ele olhou pro cara e falou, mas por que você tá com tanta pressa? Ele, porque eu tô divorciando, não sei o que lá. E pra esse corretor era uma boa, porque ele ia vender o imóvel rápido e ia ganhar dinheiro rápido. Aí ele começou a conversar com o cara, conversou. Daqui a pouco conseguiu marcar para conversar com a esposa. Resultado final, para eu resumir. Não houve o divórcio que estava para acontecer. Né? O casal foi restaurado. O imóvel não foi mais vendido, foi tirado de venda. Mas esse corretor, que é uma bênção, ele é um cara top. Ele falou assim, eu perdi uma venda, mas um casamento foi restaurado. E no reino de Deus isso vale. Com certeza. E isso é uma coisa que eu falo muito. Até para corretores mesmo. A gente, quando está fazendo escritura, a gente também só
recebe se houver um negócio. Claro. Né? Mas, assim, você não está vendendo um imóvel, você não tem que se preocupar com a corretagem. Eu sei que todo mundo tem boleto, tem conta para pagar, mas assim, você está lidando com pessoas, com sentimentos. Então, Exato. Aproveitando, eu vou perguntar um conselho ou uma palavra que você daria para as pessoas que lidam assim, né, os escreventes, os funcionários do registro civil que fazem a certidão de óbito, né? Os funcionários de notas que lavram inventário, divórcio, ou até mesmo para um corretor. Eu vou dar um conselho para geral, né? Que é dividido em 3 partes, que assim, que eu acredito que norteiam a vida de uma pessoa. Se ela seguir esses 3 conselhos que eu vou dar aqui, esse conselho que é dividido em 3 partes, vai dar certo para ela. Ela vai ser útil, vai ser uma bênção para outras vidas, que é um tripé que eu gosto sempre de usar, que é: creia em Deus, cumpra princípios e ame pessoas. Creia em Deus porque tudo é possível ao que crê. Não há nada mais forte do que o poder da fé. Jesus falou que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia dizer para uma montanha: sai daqui e vai para lá. Então, assim, há um poder especial na fé. Tem um episódio na Bíblia interessante, que é quando um pai leva um filho endemoniado aos discípulos, eles não conseguem expulsar aquele espírito maligno, e aí, por fim, conduzem o menino e o pai até Jesus, e o pai diz para Jesus assim: se o senhor pode fazer, faz alguma coisa. Aí Jesus devolve para ele o si e diz assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, para quem está do outro lado aí, creia em Deus, tudo é possível ao que crê. Então, primeiro, creia em Deus. Segundo, cumpra princípios. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem a você. Procure andar nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus tem princípios para relações humanas, para tudo. Então, ande nos princípios da palavra de Deus. E, por último, ame pessoas. Porque a vida é sobre pessoas, é sobre servir pessoas. Então, isso, por mais que tenham repetido muito, e para alguns é um clichê, mas é uma realidade. Quando você vive para servir pessoas, quando você ama pessoas, e amar não é de dar flor toda hora. Não. Amar é aquilo que Jesus falou: faz os outros o que você gostaria que fizessem a você, e não faz o que você não gostaria que fizessem a você. Então, é esse o conselho: creia em Deus, cumpra princípios e ame pessoas. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu já ia lhe perguntar, assim, porque nosso público não, os funcionários de cartório são pessoas ansiosas e extremamente depressivas. Eu ia lhe perguntar também. Tem um texto na Bíblia que Jesus trata diretamente sobre ansiedade, que é o texto que está em Mateus capítulo 6, o verso 25. A partir do verso 25, Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ali é uma narrativa que Jesus vem falando: olhem para as aves dos céus, não semeiam e eles também não colhem, mas o vosso Pai alimenta as aves dos céus. Olhem para os lírios do campo, né? Eles não semeiam e nem cegam, ou seja, não trabalham, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E aí Jesus vai dizendo sobre isso. E o que Jesus quer ensinar? Primeiro, como é que eu faço para vencer a ansiedade de acordo com Jesus? Primeiro, coloque a sua expectativa no lugar certo. Jesus está dando o exemplo das aves dos céus, está dando o exemplo das flores do campo, dizendo: olha, eles esperam em Deus e Deus cuida das aves, Deus cuida das flores e vai cuidar de vocês. Então, primeiro ponto, coloque a sua expectativa no lugar certo. Muitas vezes a expectativa é um campo, se você tiver expectativa no lugar errado, para ansiedade. Porque você tem uma expectativa equivocada e às vezes em pessoas erradas também. Pois é. Às vezes a pessoa cria também uma expectativa naquilo que não depende dela, que é uma ansiedade insolucionável, porque eu digo sempre para as pessoas: crie expectativa naquilo que depende de você. Depende de você, depende de mim, então eu crio expectativa, então eu estou disposto, eu vou para cima, eu dou o meu melhor. Agora, não depende de mim, não tem como eu criar expectativa em cima do que não depende de mim. Então, criar expectativa no lugar certo. Primeiro, naquilo que depende de você, e segundo, em Deus. Creia em Deus, que Deus vai cuidar, que Deus... Irmão, se você andar no princípio, se você viver uma vida para não prejudicar ninguém, para ajudar pessoas, para servir pessoas, a luz vai brilhar. Vai. Sendo cristão ou não cristão, vai brilhar para você.
Então, assim, o primeiro conselho de Jesus para lidar com a ansiedade a partir de Mateus 6,25 é esse: ter expectativa no lugar certo. Segundo conselho que ele dá, quando ele chega lá, já no verso 30, ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus fala o seguinte, busquem, ou seja, se enganjem em algo. Vida ociosa é o campo fértil para a ansiedade. Ociosidade atrai ansiedade. A pessoa que fica ociosa, com o celular na mão, rolando tela para cima. Acabou. Então, assim, se enganje em algo. Como é que eu venço a ansiedade de acordo com... Se enganje em algo. Aprenda algo novo, aprenda um idioma novo, se envolva em algo. Mas eu estou no cartório, no teu tempo livre, o que você pode fazer para aprender algo? Vai fazer um podcast, você não tem... Um curso novo. Então, se você se manter aprendendo algo novo, enganjado em algo, dificilmente o seu cérebro vai ter lugar para ansiedade. E o último lugar, Jesus diz assim, que cada dia tem o seu mal, basta cada dia o seu mal. Tem uma parada em Jesus que é uma das coisas mais incríveis que eu vejo em Jesus. É que quando Jesus começou o ministério, ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele já sabia que iam pregar ele na cruz, que iam cuspir ele, que iam humilhar ele, que ele ia ser esbofeteado, porque ele veio para carregar os pecados de toda a humanidade. Então ele já sabia disso. Mas mesmo já sabendo que ele ia ser crucificado, moído, ele começa o ministério dele numa festa de casamento, comemorando. Sabe o que eu vejo em Jesus que é lindo? Ele esperava o tempo certo para sofrer. Uma semana antes da crucificação, em João 12, a Bíblia mostra pra gente Jesus participando de uma festa na casa de Lázaro, que era um amigo. Então, uma semana antes, imagina se você soubesse que daqui uma semana você ia ser cuspido. Cara, muitos de nós não iam conseguir comer nada, mas Jesus estava lá na festa, de boa. Porque assim, como é que eu venço a ansiedade? Deixa o sofrimento para o momento certo. Quem sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. E muitas vezes a gente sofre por coisas que não vão acontecer. Acho que quase 90%, né? É um número, a estatística. Os psicólogos dizem que eles chamam isso de catastrofização do amanhã. E os psicólogos chamam disso. Que é você ficar catastrofizando o amanhã, pensando sempre nas piores coisas e que muitas vezes nem vão acontecer. É só você dar tempo ao tempo e esperar que muitas coisas vão se acertar. Eu acho que isso também acontece muito. Eu sou uma pessoa ansiosa, já fui muito mais. Mas assim, depende de tudo daquilo que você consome, né? Por exemplo, se você parar ali 5 minutos e ficar olhando o repórter, TV da vida, acabou. Filho. Exato. Acabou. Se você sair de casa ouvindo antigamente eu gostava de ver era Band News. Nossa, mas eu já chegava no trabalho já. Estressado. E isso nas primeiras horas do dia, que são essenciais para como vai ser o seu dia. Cara, você tá acordando. E hoje de manhã estava também... Deus me deu mais uma lição de vida hoje de manhã. Eu já chorei horrores. Eu sou um cara... Eu sou assim, eu vou entrando na igreja e já começo a chorar. Aí a Helena fala assim, pai, você tá chorando porque... Eu não aguento, eu não sei. Eu chego aqui, eu vou falar de Deus, eu me emociono, eu vou chorar, cara. Eu me ajoelho, eu choro, eu dou as mãos para meus filhos, eu choro. Falar de Deus me emociona muito. E hoje de manhã, eu virei para eles e falei assim, crianças, eu vou ensinar uma coisa para vocês, assim. Sejam generosos. Querem ter sucesso na vida, mas sucesso de verdade, sucesso. Seja generoso. E ser generoso não é dar dinheiro. Ser generoso é dar um abraço. Ser generoso é dizer um bom dia. Ser generoso é passar uma mensagem pro avô, pra avó. Falar, oi, vô, tá bem? Oi, vó, tá bem? Ser generoso é fazer um elogio ao porteiro que está lá na porta da escola. Ser generoso é você dar uma palavra boa. Ser generoso, às vezes, é você olhar para a pessoa e dar um sorriso. Exato. Então, e isso, você está jogando semente num terreno que é muito fértil. Verdade. E essa semente, ela vai nascer. E aí eu falo para eles também assim, e para de se comparar, porque a internet hoje tem isso, né? Aquele cara ali não vale nada, ele é muito rico. Né? O dinheiro virou o fim, né? Mais o meio, né? Então, assim, olha, sementes levam tempo para crescer. Exato. Se ele faz algo ruim, daqui a pouco essa semente ela vai florescer. E ele vai colher essa plantinha lá. Então, assim, e não...
tenha o tempo da espera. Até porque, ontem estava falando sobre o tempo também, a pessoa não gosta de segunda-feira, eu detestava segunda-feira. E depois que eu entendi que Deus vive fora do tempo, ele vive na eternidade, então o tempo é só um detalhe. Nesse devocional aí, eu tenho algumas, são 40 mensagens. Uma delas é sobre como lidar com o tempo, passado, presente e futuro. Tem uma outra também que o título é Você Não É Todo Mundo. Que eu não sei se vocês ouviram isso, mas minha mãe falava isso direto pra mim. Ah, sim. Você não é todo mundo. Mas o fulano vai lá. Mas Beltrano vai, Ciclano feio. Ela olhava pra mim e falava, você não é todo mundo. Então esse é um conselho da mamãe que a gente tem que levar pra vida. Eu não sou todo mundo. Tem uma história individual para eu viver, tem um caminho específico para eu caminhar, tem experiências específicas para eu viver. E uma parte daquilo que é a nossa maior riqueza é essa nossa singularidade, que acontece a partir desse negócio de cada um é cada um. A comparação é a morte da autenticidade, é a morte da singularidade nossa, é a morte daquilo que Deus tem com a gente, porque Deus fez pessoas individuais, diferentes, para serem realmente diferentes, só que infelizmente a internet... ela vai gerando isso. A pessoa compara o bolso dela com o do outro, ela compara a estética dela com a da outra, e muitas vezes ela está vendo também essa comparação injusta porque ela vê o outro a partir de um filtro. E ela se vê sem filtro. Pois é. Então você vê o outro com filtro e se vê sem filtro é uma comparação injusta. Então o conselho para quem está do outro lado é não se compare. Não se compare, todos os outros já existem, difícil. Seja você mesmo. Pois eu sei que para as pessoas é difícil você ali, de repente, a pessoa que... carro, então, é um negócio impressionante, né? Você vê, na internet tá os caras com carro, tem um que pega um maço de dinheiro, vai tacando assim o dinheiro. Eu queria estar um dia passando perto desse cara, porque assim... E aí, é isso que eu fico... Eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com as crianças. Eu falo assim, não se compare com isso. Faça o seu. Quer ter um futuro bom... Porque eu falo para eles, falei, vocês conhecem a vida de vocês aqui. Vocês não conhecem para cá. Então, vocês têm que estudar para manter daqui para cima, para cá. Porque para cá ninguém quer conhecer, não. Eu vim daqui, mas vocês não conhecem. Tudo bem, hoje é outra realidade, eu sei que a realidade é outra. Eu fui entrar no avião, Bruno, com quase 40 anos, 30 e poucos anos. Eu nunca tinha entrado para fazer uma ponte aérea, nem dormi. As tuas filhas já foram quantas vezes de avião? Menina e menina lá? Meu Deus do céu. Meu avião para ele, a minha pequena falou assim, de carro de novo? Entendeu? Aquelazinha não é mole, não. Eu falei, de carro, porque, assim, e olha que te pega no pé, e te fala, não é assim, não é assado, mas não, enfim. tem que mostrar o valor das coisas para as crianças, né? Sim. O valor, você tem que ensinar, que hoje, né, as pessoas também não têm educação financeira. Nenhuma. Então, a gente tem que ensinar a educação financeira, claro, que você tem que saber administrar o dinheiro, mas que o valor das coisas não está no dinheiro. Exato. São as duas coisas, os dois pilares que você tem que ensinar. É contraditório? Mas se não for assim... Eu gosto de fazer uma analogia que o dinheiro é como o mar. Né? Eu fiz curso de salva-vidas e o mar tem algumas particularidades. Você não pode ter medo dele, que senão você nunca entra e não desfruta. Mas entrando, você tem que respeitá-lo. Você tem que saber lidar com ele. Né? Se as pessoas soubessem lidar com o mar, elas nunca se afogariam, porque boiar é a coisa mais fácil que tem. É verdade. Né? Mas um dos conselhos que se dão quando você vai fazer um curso de salva-vidas é deixa a pessoa beber bastante água. Porque no ápice do desespero dela, e você for tentar salvá-la, ela pode te afogar junto com ela. Então o dinheiro é igual ao mar. Então você tem que respeitar, você tem que desfrutar. Né? Você não pode se afobar, senão você se afoga. É verdade. E tem muita gente se afogando. Então, tem essas questões, tem esses detalhes que é importante a gente passar para as crianças, passar para quem está perto da gente. Uma outra coisa que eu vejo, que é muito nesse contexto nosso aqui de bairro Recreio, é que as pessoas querem viver a realidade de um amigo e não a delas. Eu tenho amigos que são ricos. Sim. E o cara diz, vamos juntar e vamos para Paris, vamos para não sei onde. Não dá para mim, irmão. Não dá. Não dá, meu orçamento esse ano já foi estourado, eu já fiz uma viagem internacional, não dá para eu fazer 3, 4. Então, se a gente viver a nossa realidade e não a dos outros, vai dar tudo certo.
Sim. O problema é que as pessoas querem viver a realidade dos outros. E a gente tem que saber medir isso. E aí qual é a começa o minha problema. realidade? Qual é o tipo de restaurante que é a minha realidade frequentar? Que tipo de viagens é a minha realidade fazer? A minha realidade é uma viagem internacional por ano. Tem gente que a realidade dele é uma por mês. Eu não vou viver a realidade que não é minha. Eu não tenho nem tempo e nem dinheiro para isso. Pois é. Então, funciona muito assim a vida. A pessoa entender que ela tem uma realidade, amigos têm outra realidade. Quando dá para casar as duas coisas, maravilha. Quando não dá, a gente vive a nossa e o outro vive a que ele tem e dá tudo certo. Poxa, eu ficava aqui com você até amanhã de manhã. Mas a gente está caminhando para o final. Sim. E eu sempre faço uma pergunta, e eu tenho mais ou menos a ideia do que você vai responder. O que lhe move? Você já falou aqui o tempo inteiro, mas eu vou perguntar novamente. E eu cheguei a uma conclusão, na última entrevista que a gente fez aqui, porque cada um fala, o que me move é minha família, o que me move é meu pai, minha mãe, o que me move são lidar com as pessoas. E no fundo, o que move o ser humano é o próximo, mesmo sem ele querer, mesmo sem ele admitir. Porque às vezes o cara, assim, por mais egoísta que o cara seja, no fundo, ele sabe que eu preciso trabalhar, eu preciso te vender alguma coisa, então é sempre o próximo que está movendo a gente. Não tem jeito, a gente vive para o outro e acabou. Uns a gente tem mais intimidade, outros a gente não tem, hoje, sabe, outros é colega, é amigo, mas a gente vai viver sempre para o próximo. Sempre. Eu queria saber de você. Eu vou ser sincero, eu vou destoar um pouco disso aí. O que me move é Deus. A experiência que eu tive com Deus fez minha vida mudar completamente. Eu já era, entre aspas, cristão, eu frequentava a igreja, eu sou de um lar onde minha mãe e meu pai são da igreja, então, desde pequenininho, minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Pequenininha, ela me obrigava a ir todo culto, e eu ia com ódio no coração. Eu entrava na igreja com a raiva, que só Deus sabe. Queria jogar bola, queria fazer outras coisas. Minha mãe ia muito à igreja. Algumas igrejas antigamente tinha culto todo dia, Então, mas conforme eu fui crescendo, parou de haver aquela obrigatoriedade. E começou a reduzir, ela obrigava a ir uma vez por semana. E eu me mantive indo por um bom tempo, uma vez por semana, ia cumprir o compromisso, ouvia, não entendia muita coisa. Voltava para casa com o sentimento de, eu fiz a minha parte, fiz o meu dever. Mas ser cristão não é sobre isso. Teve um dia que eu entrei na igreja e eu ouvi uma palavra, cara, e foi totalmente diferente. Mexeu comigo. E aí, quando o pregador lá fez o convite, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão, saí andando, fui lá no meio, ninguém entendeu nada. Falei, pô, você já é da igreja, cara. Mas foi o dia que eu tive uma experiência com Deus. Porque o evangelho não é só uma informação para a gente saber e praticar, mas é uma transformação na nossa vida. É verdade. Você que está do outro lado aí, você pode ler a Bíblia de capa a capa e aprender todos os princípios e aplicar eles na tua vida, você vai ser bem sucedido em todas as áreas. É verdade. Mas a Bíblia, embora tenha esse recurso, ela não é sobre isso. O objetivo da Bíblia é que você seja salvo. É que você tenha uma experiência com Deus. É que você viva uma vida com Deus. Eu sempre digo lá na igreja que eu sou pastor, que Jesus não veio para estabelecer uma religião, mas para reestabelecer um relacionamento. Porque a narrativa de Gênesis, o que o homem perdeu no jardim, não foi uma religião. O que o homem tinha com Deus no jardim não era uma religião, era um relacionamento. Todo dia a Bíblia diz que Deus descia e eles ficavam conversando, batendo papo. Então, o que o homem perdeu não foi uma religião, foi um relacionamento. Então, o que Jesus veio restabelecer foi o que o homem perdeu, que não foi uma religião, foi um relacionamento. Então, é isso que me move. A experiência que eu tive com Deus e a partir daí, cara, tudo mais vai acontecendo. Então, todas as decisões que eu tomo na minha vida, eu tomo pensando o que é o plano de Deus para mim nesse sentido. Como vai encaixar Deus quer isso de mim? Então, tudo que eu vou fazer, pensar, falar, decisões importantes, eu tomo pensando, é isso que Deus tem para mim? É isso que Deus quer para minha vida? E eu vou tomando as decisões, entendendo que às vezes Ele me mostra o que Ele quer falando ao meu coração, às vezes Ele me mostra o que Ele quer em situações. E muitas vezes Ele me mostra o que Ele quer na palavra dEle. Então, o que me move é Deus. A experiência que eu tive com Ele, é isso que me faz servir, é isso que me faz amar pessoas, é isso que me faz pregar, é isso que me faz pastorear. Foi a experiência que eu tive com o Evangelho. Eu tive uma experiência com o Evangelho. Então, fica um conselho para quem está do outro lado. Se você já dá um bom passo de frequentar uma igreja, parabéns. Mas queira algo além. A Bíblia diz algo assim, provar e ver de que o Senhor é bom. Então Deus não é uma informação apenas para eu saber, mas Ele é uma experiência para eu ter.
Eu queria só complementar essa experiência, que eu também tive essa experiência. Eu aprendi, eu comecei a tocar sozinho, mas eu aprendi a tocar, inclusive bateria, na Assembleia de Deus, do Honório Bicalho. Eu sou criado lá, naquela minha avó era de lá. Então, assim, eu conheço o Silas. Foi a primeira sede eu conheço o pastor Silas há uns 40 anos. Ele tinha cabelo assim e bigode desse tamanho. E eu via muitos, eu adorava. O pastor Silas vai pregar, eu ia. E assim, você está falando sobre salvação, e a questão, e falou também sobre hoje as pessoas trocam de relacionamento e tal. E aí eu ouvi um dia, está na casa da amiga nossa, e falou assim: Cristiano, eu duvido. Ele vai olhar para outra mulher, é ruim ele, eu duvido. Pastor, eu não vou perder minha salvação. Sabe? Só por isso. Não, assim, eu não estou falando só por isso. É uma coisa que para mim é o meu foco. Amém. Sabe? A gente fala brincando, a gente tem tudo isso. É uma coisa que eu não abro mão hoje da minha vida. Amém. Eu posso errar, eu vou errar. Na minha trajetória, eu vou errar, não sei até quando Deus me levar. Faz parte. Eu vou errar, eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, mas eu não quero viver no erro. É verdade, faz parte. Eu não sou santo, né? Santo só teve um aqui. Só Jesus nunca errou, nunca pecou. Pois é. O demais, irmão, errei, Mas pequei, arrependimento, eu vou mudança. errar, mas também não quero viver no pecado. Eu também não sou o careta, não, sabe? Como eu lhe falei, falar palavrão pra mim me fazia muito mal. Eu falei que eu estava conversando com um amigo, o que te faz muito mal? De repente, você tomar um vinho não te faz mal, te ver um filme, de repente não te faz mal. Mas o que realmente te faz mal? O que você quer sair? O que você quer tirar de dentro de você que te faz mal? É o adultério, é um palavrão, Pra mim era um palavrão pra mim, porque eu cresci no meio. Pra muitas pessoas isso é um vício, né, cara? De cada 10 palavras, o cara xinga 11 palavrões. E hoje eu falei assim, pô, você é bobo. Olha que legal. Eu vou no Maracanã, não falo palavrão. Então, assim, isso me fazia muito... Eu também vou e não falo. Muito mal, muito mal. Então, de repente você tem... Não sei, tem alguma coisa dentro de você que você vai conseguir tirar isso. E isso vai ser o gatilho para tirar todas as outras. E o Espírito Santo ajuda a gente. Quando a gente quer mudar, o Espírito Santo ajuda a gente a mudar, ajuda a gente a... Esses dias eu fui num podcast de um dono de academias. É mesmo? Aí você a gente conversando... Deus vai levando você pregar. Vários... pregar a palavra, né? Exatamente. Aí ele falou para mim assim, que palavra, pastor, você deixa para quem tá com... tem vícios e tal, aí fala assim, pô, não vou pra igreja por causa disso, daquilo. Aí eu falei, olha, o cara que tem problemas, pecados, vícios, esquisitices e diz que ele não vai pra igreja e não aceita Jesus por causa disso, é a mesma coisa que o cara que tá gordinho e diz que não vai pra academia porque tá gordinho. Ele tem que ir pra academia justamente para melhorar isso nele. Então, a igreja, eu disse que Jesus não veio para fundar uma religião, mas a igreja é o corpo de Cristo. E, cara, não há nada mais poderoso para afinar a gente, para amadurecer a gente do que o relacionamento do corpo de Cristo na igreja. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso é verdade. A gente falou, né, sobre várias coisas, sobre se preparar e confiar em Deus. Tem gente que não faz nada, vive no ócio e fica, porque Deus não quer me ajudar. Às vezes a pessoa não compra um apartamento financiado, né? Aí fica, Deus vai me ajudar a quitar. Cara, se ele pagar a primeira parcela e a última, já tem o conhecimento aí. Ele vai pagar com o valor da mesma parcela, ele paga as 5 últimas. Aí fica, não, Deus vai me ajudar a quitar? Não, pega o dinheiro, em vez de sair, Exato. vai lá quitar a sua parcela. A gente falou sobre pessoas, né? Sobre a gente... Tudo é um relacionamento com pessoas. Eu achei muito interessante que você falou assim, eu ia para a igreja, obrigado. A gente tem que parar de romantizar as coisas. Né? Você ia para a igreja, obrigado. A pessoa não entra para o cartório porque ela ama o cartório. Ela entra porque precisa de dinheiro. Precisa trabalhar. Verdade.
Se apaixonar lá é outra coisa. Mas falar que entra porque ama... Aprender a amar o que tá fazendo é outra coisa. É outra coisa. E aí, esperar emagrecer pra ir pra academia, né? Inviável, irmão. Então vamos romantizar o marido não me traz flores, mas você já falou pra ele que você quer ganhar flores? Exato. Então vamos parar de romantizar a vida. Eu acordo, eu ponho máquina pra lavar, eu ponho meus filhos na escola. Não tem nenhuma vida de glamour. Essa vida da internet que passa uma vida falsa, como se você chegasse ali e não tivesse nada pra fazer, não existe. Você tem que estudar muito. Você tem que cuidar da sua casa, por mais que você tenha pessoas que são colaboradores e vão te ajudar, mas você tem que cuidar. É a sua casa, é a sua família. Você tem que cuidar do seu trabalho, né? E você tem que cuidar do seu relacionamento. Se você não cuidar, não tem como ter um casal notarial. Né? Você não tem como ter um relacionamento, um casal que você mantenha. Então, não vamos romantizar que tudo é fácil. Não, você tem que estar ali diariamente, pedindo a Deus, claro, em primeiro lugar, e fazendo a sua parte. O meu pastor, que é o pastor Silas, ele sempre diz um negócio que eu gosto muito. Ele diz assim: Deus faz tudo menos a sua parte. Deus verdade. Move céu e terra naquilo que você não pode mover, mas ele não move uma palha naquilo que você pode mover. Seja forte e corajoso, Josué. Então, o resto é comigo. Então é isso, né? Olha, Bruno, muito obrigado. Passamos por um momento muito difícil no passado, que foi a perda de um amigo. E naquele momento, a primeira pessoa que eu lembrei foi de você. Eu estava na rua, tendo que tomar uma decisão, né? A responsabilidade ficou toda comigo. Alguém precisava fazer alguma coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí Deus fala, liga pro Bruno. E você nem lembra o que você me falou naquele momento. Nem eu também não lembro. Eu lembro que tu me ligou, eu te atendi, a gente ficou um bom tempo no telefone. Mas foi assim, foi o que eu precisava ouvir. Amém. E para resolver aquilo tudo, né? É aquilo que você falou. A gente tá nessa vida para a hora que vem a pedrada, a gente poder aguentar. No Taekwondo ele te diz que quanto mais a espada ela leva a cacetada, mais afiada ela fica. Então, muito obrigado. Que bom. Quando pensamos assim no podcast, começamos a pensar em pessoas fora do cartório, assim. Você foi sempre foi uma pessoa que eu queria muito trazer aqui, porque você tem muito conhecimento e hoje o mundo precisa muito de uma palavra. Irmão, se tá ruim para andar com Jesus, imagina você aí que tá andando sem, cara. Pelo amor do Senhor. Não é religião, então, não. Tô falando de mudança de vida. Exato. E aí a gente queria pedir pra você deixar uma mensagem de Natal. Tá bom. Primeiro, para mim é uma alegria, né? Ter participado aqui com vocês e ter visto tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Isso é uma alegria muito grande. E eu tô vendo que vocês estão em clima de Natal, né? Vermelho, Foi de propósito isso? Esse episódio só vai ao ar dia 21 de dezembro. Ah, tá? Que legal. Você tá aqui pra dar uma mensagem de Natal. Que bom. Então, pra mim... Daqui da porta pra dentro, seria como se estivesse na eternidade. Você tá correndo lá fora. Diferente. Então, o Natal é uma boa ocasião pra gente lembrar, né? Não apenas do Papai Noel, que a mídia ela acaba focando muito nisso, nas vendas, Papai Noel, sei que. E o Natal é a data que a gente lembra o nascimento de Jesus, que é o maior presente que a gente recebeu. É isso aí. Né? E a partir de Jesus, tem tantos outros presentes que a gente recebe em Deus: família, comunhão, cura, libertação, transformação. Então você que está do outro lado, primeiro, rejeite a baboseira de não comemorar Natal, porque tem gente tola que fica falando essas coisas na internet. Não, mas Jesus não nasceu em dezembro. Ninguém sabe especificamente a data que Jesus nasceu. Se tem uma dimensão de quando foi, mas a data que a gente escolheu para comemorar isso, gente, quer seja por influência, irmão. Então, usa essa data. É a data que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Exato. Então, usa essa data para você confraternizar. Usa essa data para você pedir perdão para quem você precisa pedir perdão. Use essa data para você perdoar quem você precisa perdoar. Porque eu vejo que muitas pessoas caminham com muitas feridas na alma por falta de liberar perdão e por falta de pedir perdão. Então, use essa data para isso. Daí que você entenda que o maior presente que Deus deu para a humanidade foi Jesus. Porque em Jesus a gente tem vida, em Jesus a gente tem salvação, em Jesus a gente tem eternidade.
E em Jesus a gente consegue viver a vida que Deus planejou pra gente. Uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi sobre Jesus foi um teólogo que escreveu. Ele diz assim: Jesus é tão incrível, mas tão incrível, que se ele não tivesse existido, ele não poderia ter sido inventado. De tão incrível. Então o Natal é Jesus. Aproveita o ensejo do Natal, o nascimento de Jesus, para entender que a sua família é um presente, que a vida é um presente. E perdoa, confraterniza, seja feliz em nome de Jesus. Amém. E se Jesus não tivesse existido, só as histórias que contam dele já fizeram de você uma pessoa melhor. Ou não é? Pensando matematicamente, é isso aí mesmo. Racionalmente já valeu a pena. Então, querido, plante o bem e que um dia você vai colher isso tudo de volta, pode ter certeza. Você pode não saber o que você vai plantar, mas a certeza do que você vai colher. Plante certo para colher bem também. Muito obrigado e Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Olha como é que é legal esse negócio quando não é ao vivo, né? A gente pode editar, a gente bota aqui uns brilhinhos caindo. É muito legal. Muito obrigado e até o ano que vem, não. Tem um programa antes de acabar o ano. E vai ser bem legal. Com dicas. Com dicas de nutrição para você. Não, e já fica a dica aqui também pro ano, pra você começar 2025 melhor. 40 dias. Temos 40 dias ainda aí. Se você começar 1º de janeiro, você não vai nem pular carnaval. Olha que legal. 40 dias pro próximo nível. Um abraço, obrigado e até o próximo programa.